com gratidão a Deus que estamos iniciando mais uma reflexão na Palavra de Deus. E nós queremos convidar você, juntamente com a sua família, a participar conosco. Em alguns minutos, nós teremos um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Depois nós teremos uma reflexão na Palavra de Deus e no final, nós queremos orar com você. Seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tem aí, onde você está, aqui no Evangelho de João, capítulo 20, o verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. Ambos corriam juntos, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Hoje, domingo, dia da ressurreição de Jesus, primeiro dia da semana, nós teremos uma reflexão sobre as verdades que a ressurreição de Jesus nos revela. Eu quero falar aqui sobre 3 verdades que me vieram à mente. A primeira é sobre a imutabilidade de Deus. A ressurreição de Jesus é um fato comprovado historicamente, mas também a ressurreição de Jesus é resultado do cumprimento de diversas profecias da Bíblia, que falam e anunciam que Jesus haveria de ressuscitar de entre os mortos. E esse texto diz que de madrugada, bem cedo, algumas mulheres foram ao túmulo e viram que Jesus já havia ressuscitado. Assim cumpre as profecias do Velho e do Novo Testamento, pois em diversos lugares, em diversos textos, relatam que Jesus haveria de ressuscitar. Se ele não estivesse ressuscitado, a palavra de Deus, as profecias teriam falhado. Nós sabemos que nós mudamos em nossas emoções, mudamos em nossas ideias, em nossos sentimentos, alteramos nossos projetos, nós somos falíveis, imutáveis. Mas Deus é imutável, e a ressurreição de Jesus comprova essa verdade. De fato, Ele ressuscitou. Nada foi capaz de influenciar, de mudar o pensamento de Deus a respeito disso. O ser humano se corrompe, Deus não. O ser humano se corrompe, muda suas ideias, às vezes na política,
às vezes nas finanças, mas Deus permanece o mesmo, independente de circunstâncias. Isso gera no nosso coração uma grande segurança, porque nós estamos firmados e confiamos em alguém que não muda, em Deus. Quantos seres humanos fizeram promessas e mudaram de ideia e não conseguiram cumprir as suas promessas, às vezes até por circunstância que não dependia deles. Mas Deus, Ele cumpre a sua palavra, porque nada pode alterar o seu projeto. Então a ressurreição de Jesus nos revela essa imutabilidade de Deus. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus nos ensina e nos revela sobre a unanimidade da Trindade. Sabemos que na Trindade cada pessoa exerceu uma função. O Pai planejou a vinda do Filho. O Filho veio ao mundo para morrer em nosso lugar, para nos substituir. E o Espírito Santo possui a função de iluminar a nossa mente, de trabalhar em nossa mente e em nosso coração, para que possamos não apenas compreender intelectualmente a mensagem do Evangelho, mas que possamos também entender e aceitar essa verdade. O Espírito Santo realiza essa obra de levar o homem a compreender e posicionar-se diante da verdade que ele ouviu. A ressurreição de Jesus, ela é testificada pelo Pai e pelo Espírito Santo e também pelo Filho. Isso podemos dizer que é um carimbo, é a garantia da palavra de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se Ele não ressuscitara dentre os mortos, a obra do Pai, do Espírito e a sua própria obra não teria credibilidade, obviamente, e não teria nenhum sentido a sua morte, teria sido inútil. Então, quando Ele é ressuscitado dentre os mortos, sela essa verdade da obra da Trindade na salvação. E em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus revela a vitória do bem sobre o mal. As notícias que nós recebemos constantemente, ou até mesmo as notícias que a imprensa mais notificam, talvez até mesmo por dar ibope na sua assistência, são notícias que revelam às vezes fracassos, perigos, derrotas. Até parece que o mal prevalece, mas a ênfase no mal não supera a vitória do bem. O processo de Jesus até parece que foi um processo fracassado, porque foi um processo injusto. Mas naquele processo da condenação de Jesus, estava por trás de todas as coisas um projeto de Deus. É óbvio que nesse projeto de Deus, cada um que votou favorável à sua morte no tribunal, sofreu também as suas consequências, porque foi um processo injusto, porque ele fez o bem. Foi um processo motivado por inveja, por ciúmes dos fariseus,
Foi um processo ilegal. Então, olhando nessa perspectiva, até parece que foi um fracasso. Mas foi, de fato, uma declaração do bem sobre o mal. Tivesse ele ficado no túmulo, aí sim seria o selo do mal sobre o bem. Mas no primeiro dia da semana, o túmulo ficou vazio, testificando e declarando para o mundo a vitória. O livro de Apocalipse é bem claro quando descreve a respeito do Cristo glorificado. Jesus é apresentado como o leão da tribo de Judá. Quando toda a humanidade terá que passar por um processo de julgamento, em que ele será o juiz. A Bíblia apresenta-nos Jesus glorificado, que tem os olhos como chama de fogo, que penetra e vê todas as coisas. Nos apresenta como rei assentado no trono para julgar. O livro de Apocalipse, então, nos fala do juízo final, em que ficará bem nítido e claro a vitória de Jesus sobre o mal. Foi Asaf que sentiu-se até um pouco chateado, agoniado, porque ele disse: por que os ímpios prosperam? E esse às vezes foi o clamor do povo de Israel em algumas ocasiões, porque a vitória do mal era apenas aparente. Em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia diz que as almas daqueles que haviam sido martirizados, aqueles que haviam sofrido martírio, eles clamavam e diziam: até quando, Senhor? Quando é que haverá o justo julgamento? E a Bíblia relata que, sim, havia o dia marcado por Deus para que eles fossem julgados, aqueles que os martirizaram. O livro de Apocalipse é a declaração clara da nova Jerusalém, que todos aqueles que têm crido em Jesus são vitoriosos. Sabe, nesses dias em que nós estamos confinados, vamos dizer assim, não pode apoderar de nós o medo, a ansiedade, a preocupação. Nós não podemos ser vencidos pelo medo, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. O fato de Jesus estar vivo deve trazer ânimo ao nosso coração, deve trazer esperança. Os túmulos de líderes religiosos que afirmavam ter a solução estão fechados, lacrados. O túmulo de Jesus está aberto. Ele apareceu para dezenas de pessoas, dizendo: eu venci a morte, o maior de todos os desafios. Eu venci o diabo, eu venci as forças do mal. Então nós seguimos e andamos nas pegadas, na trilha de Deus poderoso, não de um Deus, mas do Deus único, poderoso, que manifestou com graça e misericórdia até nós, na pessoa de Jesus. Assim eu desejo que, nesse domingo de Páscoa, a sua fé seja renovada e a sua esperança firmada, e que você não venha se abater diante das adversidades, porque em todas as coisas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Ele mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A minha mensagem para você é que você erga a sua cabeça, olhe para cima,
Caminhe com esperança, caminhe com fé e convicção. Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele caminhava sobre o desafio. A partir do momento que ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o perigo, ele submergiu. Mas ele clamou por Jesus, e Jesus o livrou do perigo do acidente. Que Deus o abençoe e firme a sua esperança. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo a bênção, a graça de Deus sobre a sua vida. E a minha oração nesse momento é por você, pelas famílias que estão em casa, obedecendo as autoridades de saúde, que acho que às vezes até exageram um pouco em alguns aspectos, mas que devemos obedecer. Nós vamos estar orando nesse sentido, pedindo que Deus te abençoe e que o fato de estar aí na sua casa durante todos esses dias não venha gerar em você depressão, pessimismo, porque isso abriria campo para que com mais facilidade você ficasse doente. Quero orar por você nesse momento, pedindo a bênção e a graça. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero agradecer por esse momento em que estamos celebrando a ressurreição de Jesus. As verdades da ressurreição de Jesus são maravilhosas e reais, e que elas sejam aplicadas no coração de cada pessoa que nos ouve. Que possamos ter esperança e fé, sabendo que o Senhor está conosco e que o Senhor estará durante todos os dias da nossa vida. Abençoa cada família nesse momento, trazendo a Tua paz, da Tua direção, da Tua quietude. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você também a ir ao meu Facebook. Nós estamos trazendo algumas lições com o tema Aprendendo com Jesus de Nazaré. São nas terças-feiras, nas quintas-feiras e aos sábados, às 18h30. Quero convidar você a participar conosco. Que Deus o abençoe e uma boa semana. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você na sua casa, onde você estiver, sobre a sua vida, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. No oceano do
compreender. Sem nenhuma explicação, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem